E aí galera, bem-vindo de volta. Vamos dar início a mais uma aula aqui do nosso canal, certo? Hoje a gente vai falar sobre o Tinkercad. O Tinkercad é um site que a gente vai poder fazer várias simulações de circuitos, certo? A gente vai poder utilizar como se fosse realmente a montagem de um circuito em laboratório. Tem o protoboard, tem os componentes que a gente vai fazendo as conexões e dá para simular com a fonte de tensão, um multímetro e tudo mais, beleza? Então a gente vai aprender a fazer isso hoje. Primeiramente a gente vai iniciar como acessar o site, certo? E entrar na minha sala. Eu vou dar um códigozinho, eu vou colocar lá no Google Classroom, certo? O código da sala que a gente vai entrar. E vamos fazer um circuito de demonstração, certo? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar no site. Primeira coisa é digitar Tinkercad, olha só. Como se escreve aí, colocar no Google, certo? Vai ser o primeiro site que a gente vai encontrar. Clica nele e ele vai aparecer, não essa página foi porque eu já tinha acessado. Deixa eu sair aqui. Vai aparecer isso para vocês, certo? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é colocar aqui, inscreva-se agora. Vocês vão clicar. Vocês vão ignorar essa primeira parte e vão clicar aqui, ó, criar uma conta pessoal, certo? Vocês vão clicar aqui, entrar com o Google, porque vocês vão entrar com seu e-mail escolar, certo? Vocês podem entrar com qualquer e-mail, mas o pessoal da minha turma, eu prefiro que vocês utilizem o e-mail escolar, certo? Isso aqui é meu e-mail escolar como um aluno. Então eu vou clicar nela e vai ser basicamente isso. Já vai entrar tudo logado aqui no site, certo? Bem simples e fácil. Vai aparecer para vocês no primeiro acesso uma tela aqui para vocês treinarem essa parte de projetos 3D, mas vocês podem fechar porque a gente não vai utilizar essa parte de projetos 3D, certo? Alguns de vocês podem achar dificuldade porque essas partes de ensino que aprenda e tudo mais no Tinkercad, no próprio Tinkercad, está em inglês, certo? Então esse é um problema para quem não sabe inglês, mas vocês podem ficar brincando, testando lá para ver se vocês entendem, tá bom? A parte que a gente vai utilizar é essa parte aqui de circuito, certo? Mas antes disso, vocês vão clicar aqui em participar da aula. Vocês clicam aqui e eu vou dar o código e vocês vão colocar aqui para entrar na minha sala de aula. Tudo que vocês fizerem lá no circuito, dentro da minha sala de aula, vocês vão dar a possibilidade para que eu veja o circuito de vocês, certo? Então é basicamente isso para que serve essa parte de sala de aula, tá bom? E vocês vão entrar aqui em circuitos. Esse aqui foi um circuito que eu fiz agora há pouco, só para testar. Vou apagar para a gente fazer do zero, certo? Então a primeira coisa que vai aparecer para vocês vai ser isso aqui. Try circuits, justamente para aprender alguns circuitos. Ele já dá alguns circuitos para ensinar como fazer as coisas, tudo bem? Mas quem não souber inglês, se não quiser se aventurar, não precisa disso. Tudo bem? Então a gente vai primeiramente clicar aqui em criar novo circuito, certo? A gente clica aqui e vai aparecer isso. Aqui estão os componentes que é só clicar e arrastar. O primeiro componente que a gente vai adicionar vai ser o nosso protoboard. Aqui eu vou descer aqui a barra e ele vai estar aqui, ó, placa de ensaio. É só clicar e arrastar, certo? Aí tá aqui. Aqui nosso protoboard, quem não assistiu à última aula, assista, certo? Tem lá dispositivos de medição, instrumentos de medição. No final desse vídeo, essa videoaula tem falando sobre o protoboard. E lá eu ensino como fazer as montagens nesse protoboard e como é que são as conexões. Aqui dá para ver bem claramente como é que são as conexões, ó. Quando eu coloco aqui em cima, aparece os verdinhos dizendo que a conexão entre esses 5
buraquinhos. Aqui nesses 5, aqui nesses 5, aqui em cima todos esses daqui estão interconectados, é o mesmo ponto. Aqui da mesma forma, certo? É só colocar em cima que aparecem as conexões do protoboard. Então o primeiro circuito que a gente vai colocar vai ser o do resistor. Eu coloco aqui resistor, tá aqui, ó. É só clicar e arrastar. Aqui já aparece a resistência desse resistor que eu posso alterar aqui. Prestar bastante atenção nessa parte da unidade, certo? Tem quilo-ohm. Você pode alterar aqui para ohm, para miliohm. Prestar bastante atenção, certo? E quando você altera, você pode ver que aqui as cores também vão alterar. Aqui está de 1 kΩ. Por quê? Porque marrom é 1, o preto é 0 e o vermelho é 2. Então isso aqui dá 1 kΩ. Imagine só se eu colocar 2 kΩ. Olha só, alterou a cor aqui. Tudo bem? Então, o jeito certo de conectar o resistor no protoboard é assim, não é? Não, não é, porque olha só, esse terminal vai estar conectado nesse mesmo terminal. Então esse não é o modo correto. A gente vai ter que clicar aqui para girar o resistor e deixar ele dessa forma. Então eu vou estar conectando um terminal aqui no 10 e o outro terminal aqui no 14, na coluna 14 e na coluna 10. Se eu quiser colocar outro resistor em série, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que girar também e colocar aqui, certo? Lembrar de colocar o terminal na mesma coluna, porque senão não vai estar em série, certo? Eu posso colocar aqui? Pode, você pode colocar aqui, mas esses dois resistores não vão ficar em série, por quê? Porque esse terminal está conectado nessa coluna e esse outro terminal está conectado nesta outra coluna, então em pontos diferentes. Para fazer a conexão em série, eu vou ter que fazer essa ligação aqui. Se eu fizer isso, tudo bem, aí não tem problema. Vou colocar de amarelo aqui o fio. É só clicar nos dois buraquinhos, certo? Aí faz a conexão, aí cria um fio, certo? Dessa forma, agora sim, eles estão em série, certo? Por causa desse fio que está fazendo a conexão dessa fileira com essa. É necessário fazer isso? Não, você pode fazer isso, aí já vai estar em série, não vai ter problema nenhum, não vai precisar colocar um fio. Mas se você quiser colocar dessa forma, é só colocar o fio e vai estar em série, certo? Outra coisa agora, eu vou querer uma fonte de tensão. Aí está aqui, ó, fonte de energia. Essa é uma fonte de tensão ajustável. Eu posso colocar aqui o valor da tensão que eu quiser, de 0 a 30, certo? E aqui é a corrente máxima que essa fonte vai gerar, certo? Eu vou colocar aqui 5 volts mesmo. A gente pode alterar aqui quando estiver simulando. E aqui vai estar o positivo da fonte de tensão, é o vermelho, e o negativo preto, ó, até diz aqui, negativo preto, certo? Se eu quiser fazer a conexão dessa fonte nesse protoboard, como é que a gente faz? É só clicar aqui no vermelho, que é o positivo, clica mais uma vez para fazer uma curva no fio, certo? E eu vou colocar aqui, ó, ligar nesse ponto, vou mudar a cor do fio para vermelho. Por quê? Porque eu quero. Eu gosto de vermelho no positivo, certo? E o preto eu vou ligar, fazer a mesma coisa, fazer uma curvinha e ligar aqui nessa fileira aqui. Vou colocar preto para ficar tudo igual. Pronto, agora o vermelho está conectado nessa fileira aqui, então todos esses pontos aqui vai ser o positivo da minha fonte e aqui no preto, certo? Vai ser todas essas fileiras aqui, vai ser o negativo da minha fonte. Se eu quiser conectar esse terminal desse resistor no positivo da fonte, o que eu faço? É só fazer a conexão dessa fileira aqui com essa fileira aqui. Então eu vou pegar um fio e ligar daqui para cá. Vou colocar vermelho também, porque ainda é o positivo da fonte, certo? Então toda essa fileira aqui vai ser o positivo da fonte, toda essa fileira também, porque eles estão conectados. E agora eu quero conectar esse terminal aqui no negativo da fonte. Então eu vou fazer a mesma coisa, criar um fio daqui para cá. Vou colocar preto para ficar dizendo que é o negativo da fonte também. Isso aqui também vai ser o negativo da fonte. E agora, o que eu tenho que fazer? Simples, é só colocar aqui
iniciar a simulação. Veja bem, vai colocar 5 volts e ele já diz a corrente que está saindo da fonte. Olha só que legal. Então está saindo 1,67 mA daqui para vir para cá, passando por aqui, passando por esse fio, passando por esse resistor e voltando para a fonte, certo? Eu posso, como eu falei, ajustar o valor de tensão aqui, certo? Para 14,2. Essa corrente vai depender de quem? Vai depender do valor das resistências que a gente colocar aqui. Olha, aqui é 2 kΩ e aqui 1 kΩ. Vamos ver se eu colocar 2 kΩ aqui também. Ó, pode ver que a corrente se alterou, certo? Ó, vou colocar 1 kΩ aqui, alterou de novo, certo? Essa corrente vai depender da resistência e da tensão. Lembra da lei de Ohm? Muito bem. Então pronto, mas e se eu quisesse medir a corrente em outra parte do circuito ou medir a tensão em uma parte do circuito específico? O que eu preciso? De um multímetro. Então vou parar a simulação aqui e colocar aqui multímetro. Olha só, achei o nosso multímetro. Ele está aqui. Esse multímetro a gente pode escolher entre 3 modos: de tensão, de corrente e de resistência. Aqui foi uma tradução mal feita e colocaram amperagem, certo? Mas vocês sabem que é corrente elétrica. Então pronto, a gente pode escolher esses 3 modos para medir resistência, para medir tensão e para medir a corrente. Eu vou querer medir a corrente. Então veja bem, aqui é o positivo do multímetro e aqui o negativo do multímetro. Como é que eu vou conectar esse multímetro nesse circuito aqui para medir a corrente que está circulando nesse circuito? Lembre-se bem, se não, assista de novo a aula anterior que fala dos instrumentos de medição. O multímetro, como está funcionando, quando está funcionando como amperímetro, tem que ser ligado em série. Então, a gente vai ter que conectar esse multímetro em série com esse circuito. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apagar esse fio aqui. Ele tem o positivo e tem o negativo, né? Para ele medir corretamente, a gente vai ter que seguir o fluxo da corrente, ó. Vem por aqui, passa por aqui, passa por aqui e tem que entrar no multímetro do lado positivo para poder ele medir corretamente, certo? Vou colocar laranja aqui. E o negativo vai ser por onde está saindo a corrente. A saída da corrente ela tem que voltar para a fonte. Eu vou colocar aqui. Dessa forma eu fiz a conexão do amperímetro aqui em série com circuito, então vai dar certo. Vamos ver? Iniciou a simulação, ó, tá medindo a mesma corrente. Deveria medir a mesma corrente? Deveria sim, porque a gente está só com um circuito simples aí, certo? Então é basicamente isso. E aí, se eu quiser mudar para voltímetro aqui, mudou. Olha só, a corrente foi para 0. Por quê? Porque o voltímetro a gente tem que lembrar que ele tem uma resistência muito grande. Então é como se a gente estivesse abrindo o circuito. Abrindo o circuito é impedir que a corrente passe, certo? E aqui ele vai estar medindo a tensão justamente da fonte. Por quê? Porque se não tem corrente, ele vai estar medindo a tensão da fonte, certo? Mas se eu medir aqui a corrente, tá certo. Lembrando que voltímetro tem que ser colocado em paralelo com o circuito que ele quer medir a tensão, certo? Então é basicamente isso. Tudo bem, tudo feito. A gente também pode conectar outros dispositivos. Olha só que legal. Eita, espera, deixa eu voltar aqui. Imagine só se eu ligasse aqui esse amperímetro trocado. Colocasse o negativo aqui e o positivo do amperímetro aqui no negativo. Olha só o que iria acontecer. A corrente viria por aqui, não é? Está entrando do lado negativo e saindo do lado positivo. Se a gente fizesse isso com um amperímetro analógico, ele iria queimar. Mas se for um multímetro digital, não tem problema. A única coisa que vai acontecer é que vai vir com um sinal negativo, olha só. Por quê? Porque a corrente está entrando do lado negativo. Por isso, o menusinho aqui, certo? Ó, igual
só que com sinal trocado, certo? Agora vamos colocar outro dispositivo, por exemplo, um LED. Um LED, olha só, nosso LEDzinho aqui, eu posso conectar tanto no protoboard como do lado de fora. Eu vou colocar do lado de fora só para mostrar a vocês que pode ser colocado do lado de fora, certo? Mas façam a conexão tudo no protoboard, certo? Ó, a corrente vai vir por aqui, saindo por aqui, e aqui ele tem que ir para o positivo do LED. Onde é o positivo do LED? É justamente no ânodo, certo? Aqui o cátodo é o negativo do LED. Então a gente vai fazer isso, ó, colocar aqui o positivo no ânodo e o negativo vou colocar aqui no negativo da fonte, certo? Olha só o que vai acontecer. O LED vai acender, olha só que legal. Ó, a gente apaga o LED e acende o LED, legal, né? Agora veja bem que esse LED aqui suporta uma corrente de no máximo 20 mA. Então, como é que a gente vai limitar isso? Para isso que serve os resistores. Lembre-se bem que resistor limita a passagem de corrente. Quanto maior a resistência, maior a limitação da corrente. Então, esse resistor aqui está com 1 kΩ e esse aqui com 2 kΩ, então está dando 3 kΩ. Olha só o que vai acontecer se a gente reduzir essa resistência. Olha só, a corrente aumenta, tá vendo? Para 12,2 mA. Só que esse LED aqui, ele tem uma corrente nominal de 20 mA. Olha só o que vai acontecer se a gente diminuir essa resistência aqui. Eu vou colocar 100 ohms, certo? Esse aqui tá 2, então tá 102 no total, né? E aqui eu coloco aqui uma corrente, uma tensão primeiramente de 5 volts. Vamos ver o que vai acontecer quando eu iniciar. Olha só, tá passando a corrente de 28 mA, mais do que ele suporta. Vamos ver o que está dizendo aqui, ó. A corrente no LED atual é de 28 mA, enquanto a máxima recomendada é de 20 mA. A vida útil do LED pode ser reduzida. Então, se você fizer isso na vida real, vai reduzir a vida útil do LED porque está passando uma corrente maior. Então, o que eu posso fazer? Ou aumenta a resistência para diminuir essa corrente, ou então diminui a tensão, certo? Então, olha só o que vai acontecer, tá vendo? Desapareceu a informação aqui. O que vai acontecer se a gente aumentar essa tensão? Olha só, vai continuar mostrando lá, aí até um momento que vai queimar o LED, certo? Porque ele não suporta mais a corrente que estava passando, então queimou o LED. Nesses casos, se a gente tiver uma alta tensão, o que a gente tem que fazer? Aumentar a resistência para que limite a passagem de corrente. Veja bem, ó, eu aumentei a resistência aqui, abaixou para 15,7 mA, que está abaixo de 20 mA, então ele está funcionando bem normal aí, certo? Bem de boa. Então é basicamente isso a aula de hoje, certo? Aprender como entrar no Tinkercad, como fazer uma simulação e montar um circuitozinho bem bacaninha, certo? Olha só, quando a gente volta aqui, clica nesse símbolo do Tinkercad, ele volta para aquela página e aqui está o seu circuito. Você não precisa fazer mais nada, certo? O que você pode fazer é mudar o nome se você quiser. Então vem aqui em propriedades, ó, aqui o nome do projeto, vou colocar primeiro circuito. E pronto. Tá aqui, primeiro circuito montado e salvo. Eu não fiz nada, ele salva automaticamente, certo? É só voltar aqui que vem para essa página. Se vocês souberem inglês ou quiserem se aventurar, é só clicar aqui em Aprenda e aqui vai ter algumas lições, certo? Aqui na parte 3D tem várias lições, mas a gente vai para a parte de circuito. Então aqui também tem algumas lições de circuito para começar a simulação, editar alguns componentes, fazer a fiação, ligar fios e outras coisas. E aqui tem outros tipos de lições, introduzindo ao protoboard, a lei de Ohm e aqui
circuitos série e paralelo, bem bacana mesmo, mas lembrando que aqui tudo está em inglês, certo? Se eu clicar aqui, eu volto para aquela página aqui que eu posso criar os meus circuitos do zero, certo? E lembrando que, olha só, esqueci de mostrar, editar aqui. Ó, legal, bacana, é isso aqui, ó, que a gente tem vários outros componentes aqui, certo? Tem até um Arduino, então a gente pode até fazer programas de Arduino e testar aqui no Tinkercad. Isso é bem legal, ó. Tem motor, tem várias outras coisas. Tem um LED RGB, que é o LED que brilha vermelho, azul e verde, certo? Tem diodo, que só permite a passagem de corrente em um sentido. Tem várias outras coisas, bem bacana esse site, certo? Então, a gente vai ficar por aqui, é basicamente isso. E a gente se vê semana que vem. Valeu, galera. Até lá.